Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E que saudade, hein, pessoal, que eu tava de vocês. Bom, como vocês sabem, né, eu tava de reforma em casa, foi meu aniversário, um monte de coisa, uma loucura, fiquei sumido um tempo. Mas agora vocês estão vendo que eu já tô voltando, né, estão vendo que tá começando a aumentar a frequência dos vídeos aqui do canal. E eu confesso que eu tô adorando porque eu adoro estar aqui com vocês. É uma das coisas que eu mais gosto, é passar um tempo aqui com vocês. Me faz muito bem gravar para vocês, ler os comentários de vocês, porque é como se todos vocês fizessem parte da minha família. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui. Ah, e aproveitando, né, eu quero pedir para quem tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, que já se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. Mas agora vamos para o que interessa, pessoal, e bora pro caso de hoje. Bom, gente, o caso de hoje ele é bastante curioso e cheio de surpresas. Eu acho que a gente deveria começar esse caso fazendo assim um rápido reconhecimento do local, tá? Essa história curiosa aconteceu na Pensilvânia, que é um estado no nordeste dos Estados Unidos e uma das 13 colônias originais do país. Tem um relevo diverso que inclui amplas áreas de fazendas, florestas nacionais e também montanhas. O ano era 1988 e nós vamos viajar mais especificamente para um trecho da trilha dos Apalaches na Floresta Estadual de Michoud. Eu fiz uma rápida pesquisa e eu descobri que essa trilha é muito famosa, viu, gente? É uma trilha pública onde as pessoas fazem caminhadas e se estende por um longo trajeto, desde o estado do Maine até o estado da Geórgia, lá embaixo. E naturalmente, pessoal, passa por grandes florestas e muitas montanhas. É realmente uma trilha enorme que conta com mais de 3.000 quilômetros de extensão e oferece as vistas mais deslumbrantes que se possa imaginar. Inclusive, depois de fazer esse roteiro, eu até fiquei com vontade de fazer essa trilha. Ao longo da trilha dos Apalaches existem áreas de camping e, embora muitas pessoas tentem percorrer toda a trilha em uma única viagem de acampamento, a maioria dos aventureiros escolhe apenas uma parte do trajeto para caminhar. E foi exatamente isso que o casal Rebecca Wright e Claudia Brenner fez quando foram acampar na trilha dos Apalaches lá em 1988. Bom, a Rebecca e a Cláudia estavam juntas havia cerca de 3 anos na época. Elas se conheceram em meados de 1985, quando estavam na Universidade de Virginia Tech, no estado da Virgínia. Ambas faziam parte do Clube das Mulheres Universitárias e também integravam a comissão organizadora do grupo feminino e planejavam realizar um evento inteiro dedicado às mulheres na universidade. Principalmente porque naquela época, muitos pais achavam que lugar de mulher não era na universidade, e por isso muitas e muitas jovens eram proibidas de estudar. Bom, a Rebecca, pessoal, era um pouco mais nova que a Cláudia, elas tinham aproximadamente 3 anos de diferença. E quando esse caso aconteceu, a Rebecca estava completando 29 anos, enquanto a Cláudia tinha 32. A Rebecca, pessoal, estudava administração de empresas com ênfase em negociações internacionais. E a Cláudia era estudante da turma de arquitetura. As duas eram estudiosas e destaque em suas turmas. Mas não era só isso, tá? Na verdade, elas tinham uma grande preocupação e responsabilidade social e se envolviam em diversas causas e apoiavam algumas instituições de caridade. Em determinados dias da semana, a Rebecca trabalhava ainda como voluntária atendendo telefonemas em um centro de crises e a Cláudia trabalhava também algumas horas em um centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Em algum momento desse relacionamento feliz, elas tiveram que lidar com a modalidade do relacionamento à distância por um período de tempo. Acontece que a Cláudia foi estudar em Israel e depois foi para Nova York,
enquanto a Rebeca permaneceu na Virgínia. É óbvio que o período em que a Cláudia esteve em Israel foi assim o mais difícil, porque era bem longe, né? Mas quando ela se mudou para Nova York, ficou tudo muito mais fácil, porque de carro a distância entre elas era de cerca de 6 horas na estrada. Algumas vezes elas se encontravam no meio do caminho para que cada uma tivesse que dirigir cerca de 3 horas apenas. Aliás, foi mais ou menos nessa altura, tá, pessoal, em que elas decidiram fazer caminhadas e acampar. A Rebeca era muito aventureira e amava estar no meio da natureza. A Cláudia, por sua vez, não tinha todo esse mesmo interesse pelas trilhas, mas acompanhar a namorada era algo que ela faria sem reclamar. No final das contas, elas se encontravam na trilha dos Apalaches e acampavam por alguns dias, aproveitavam a natureza e o silêncio da floresta e ainda contavam com a companhia uma da outra para colocar as fofocas em dia. Bom, gente, na primeira quinzena de maio de 1988, elas tinham outro longo fim de semana juntas, então decidiram que seria uma boa ideia fazer uma viagem de acampamento. E o destino escolhido foi a Floresta Estadual de Mission. Na tarde de quinta-feira, dia 12 de maio, elas se falaram por telefone para programar todo o fim de semana que vinha pela frente. Elas combinaram que iriam fazer trilhas e acampar por 2 dias e depois iriam dirigir até Washington para visitar a família da Rebeca. Elas iriam ficar o dia todo, passar a noite lá e depois voltar para a floresta para mais um dia de caminhada e acampamento antes de cada uma retornar para sua própria casa na segunda-feira. Era assim um plano perfeito, mas o tempo era curto, então elas resolveram sair logo na quinta-feira mesmo. Cada uma dirigia até metade do caminho e depois elas se encontrariam e dariam sequência no planejamento. Infelizmente, o carro da Cláudia não estava muito bom de mecânica e ela teve que dirigir mais devagar que o previsto e em determinados pontos da rodovia ela teve que parar por alguns minutos. E com isso, claramente, ela acabou se atrasando. A Rebeca chegou primeiro no ponto de encontro das duas. Inclusive, pessoal, nesse meio tempo, a Rebeca estava no estacionamento apreciando a natureza e fazendo amizade com outros trilheiros. Ela conheceu uma família que estava partindo e, como a Rebeca contou a eles que começaria em alguns instantes, eles deram para ela um mapa que haviam utilizado e o material era bastante completo, tá? Na verdade, quando a Cláudia finalmente chegou, a Rebeca já tinha até escolhido qual a trilha elas seguiriam. Aquele ali, pessoal, era um caminho conhecido como Trilha do Pico Rochoso e tinha a extensão que duraria o tempo exato que elas tinham disponível para acampar. Parecia mesmo que tudo estava se encaixando perfeitamente e as duas entraram na trilha e arrumaram um lugar para acampar, porque já estava escurecendo. Quando acordaram na manhã do dia seguinte, as duas começaram a rotina da manhã normalmente, mas elas estavam sem roupas, porque afinal de contas estavam sozinhas no meio ali da floresta, não havia outras barracas montadas ou algo assim, então elas imaginaram que estavam completamente sozinhas e não tinha ninguém por perto. Elas prepararam ali o café da manhã, nadaram em um riacho próximo, lavaram os utensílios utilizados e pegaram água para ferver na fogueira, para que depois elas tivessem água para beber, né? Meio que esterilizando a água ali, fervendo ela. A Rebeca contou que foi informada por outros viajantes que ali próximo havia algumas cabanas que supostamente deveriam estar vazias, mas existia um livro de visitas que as pessoas assinavam. A Rebeca imaginou que seria legal assinar o tal livro, seria legal deixar registrado que elas estiveram naquela região, e então ela foi em busca da tal cabana para assinar o tal livro. Ela até encontrou a cabana, tá? Mas assim que entrou, percebeu que elas nunca estiveram sozinhas. Havia um homem completamente sem roupas e ele esteve por todo o tempo observando as meninas. Ele sorriu e perguntou se a Rebeca tinha um cigarro. Ela respondeu que não e saiu rapidamente do local. A jovem correu de volta para a barraca
e começou a colocar as suas roupas e contou para a Cláudia o que tinha acabado de descobrir. Rebeca disse aos gritos que elas não estavam sozinhas, que deveriam se vestir e sair dali o mais depressa possível. E isso era muito frustrante, porque o plano não era esse. Na verdade, o plano era deixar a barraca ali para que elas acampassem na próxima noite de novo. Na tentativa ali de não transparecer pânico e desespero, as meninas passaram em frente à cabana e deram um até logo ali para o rapaz, sabe? Para que parecesse que elas estavam tranquilas e não ficasse muito transparente que elas estavam com medo e estavam saindo correndo daquele local. O homem respondeu cordialmente e então elas caminharam no sentido oposto de onde estavam as cabanas. Após alguns minutos de silêncio pesado, as duas começaram a conversar sobre suas últimas aventuras e contar piadas e rir juntas, e aos poucos o clima tenso foi se dissipando, foi tudo ficando o mais normal, o mais leve possível ali o clima, sabe? Depois de cerca de 1 hora caminhando, as meninas chegaram em uma bifurcação. Havia 2 direções diferentes para seguir e elas abriram o mapa que a Rebeca tinha ganhado para tentar descobrir onde estavam e para onde queriam ir. E foi nesse momento que elas ouviram um homem gritando atrás delas. Quando elas se viraram, elas viram o mesmo homem de antes, o homem da cabana, e ele gritou perguntando se elas já estavam perdidas. Era óbvio que ele tinha seguido elas, né? Porque, como eu acabei de dizer, já fazia pouco mais de 1 hora que elas estavam caminhando na direção totalmente oposta de onde estavam as cabanas. A Cláudia respirou assim fundo, engoliu seco, segurou ali o pânico e respondeu com educação e tranquilidade que elas não estavam perdidas e ainda sorriu e perguntou se ele estava perdido e se precisava de ajuda. O homem misterioso e assustador apenas riu alto e continuou a caminhar na direção delas. E foi nesse momento que as mulheres perceberam que ele estava segurando um rifle em seu ombro. As duas começaram a caminhar mais rápido e de vez em quando olhavam para trás para ver se ele estava lá, mas parece que ele tinha evaporado assim no ar, sabe? Tinha sumido num passe de mágica, num piscar de olhos. Elas caminharam assim com pressa e olhando para trás a cada minuto por mais ou menos 1h30. E como ele não reapareceu, elas imaginaram que estavam finalmente seguras. Elas diminuíram então o ritmo e chegaram a imaginar que o homem tinha seguido por outro caminho e era coisa da cabeça delas. Ele não queria fazer nada, ele não estava seguindo elas, ele não faria mal algum para as duas. Elas acharam que estavam ficando meio paranoicas, sabe? As meninas até riram dessa situação, voltaram a conversar sem se preocupar e continuaram a sua caminhada pelo resto do dia. Elas estavam desfrutando da companhia uma da outra, caminhando por uma longa distância até que finalmente chegaram ao acampamento número 2 da programação. Aquele também era um lugar agradável, bem ao lado de um riacho e parecia assim simplesmente perfeito. Mas as duas estavam cansadas de andar, elas viveram fortes emoções nas últimas horas, então decidiram não armar a barraca imediatamente. Ao invés disso, elas pegaram ali um lençol e colocaram no chão para se deitar e descansar um pouco. O sol estava se pondo, elas conversavam, riam, se abraçavam e estavam mesmo curtindo a natureza, tudo numa boa. A Cláudia chegou a perguntar para a Rebeca se ela queria montar a barraca, mas a jovem respondeu que estava gostoso ali mesmo, do jeito que elas estavam, e que elas estavam sozinhas mesmo, e não tinha por que se preocupar nem montar nada naquele instante. Mas infelizmente, a uma distância de cerca de 100 metros dali, escondido no meio da vegetação e segurando o seu rifle na direção das meninas, estava aquele homem misterioso. Foi tudo muito rápido, viu, gente? Parece que num segundo elas estavam rindo e se divertindo, mas de um segundo para o outro, um estrondo cortou o sossego na floresta. Em seguida, a Cláudia gemeu de dor. Ela havia sido baleada no braço e enquanto olhava para sua ferida e via ali, o líquido vermelho escorrendo pelo lençol, outro disparo ecoou na floresta adentro. E desta vez, o disparo atingiu a Cláudia na lateral do pescoço.
Antes mesmo que qualquer pessoa pudesse processar o que estava acontecendo, o terceiro disparo atingiu no outro lado do pescoço e depois houve um quarto disparo que atingiu o rosto, esmigalhando assim completamente os seus dentes. Por mais incrível que possa parecer, tudo isso aconteceu assim, muito rápido, em cerca de 15 segundos. Exatamente 15 segundos separavam as duas mulheres alegres e felizes e sorridentes das duas mulheres desesperadas, sem entender direito o que estava acontecendo e em total pavor. Tudo aconteceu tão rápido que elas nem tiveram tempo de agir, elas nem sequer sabiam de onde os disparos estavam vindo. De repente, a Rebecca foi tomada por uma grande coragem e entrou em ação. Ela ordenou que a Cláudia se deitasse no lençol e imaginou que dessa forma o homem não conseguiria mirar nela novamente. Mas infelizmente ela estava absolutamente enganada. Um quinto disparo aconteceu e atingiu a coitada da Cláudia bem no topo da sua cabeça. O líquido vermelho jorrava para todo lado, mas ela ainda estava lutando por sua vida. A Rebecca avistou ali uma grande árvore e pediu para Cláudia tentar chegar lá e se esconder, e com uma força assim, sobre-humana mesmo, a mulher conseguiu chegar até a árvore e se escondeu conforme sugerido pela Rebecca. A Cláudia gritou para que a companheira fosse até lá, mas assim que se levantou, a Rebecca foi atingida 2 vezes, uma nas costas e outra também na parte de trás do pescoço. Apesar de ter sido atingida em uma parte do corpo assim bem complicada, a Rebecca conseguiu se arrastar até atrás da árvore e se juntou com a sua amada Cláudia. Nesse momento, os disparos cessaram. A Cláudia e a Rebecca permaneceram agachadas atrás da árvore, tentando se ajudar, mas fazendo o possível para ficarem em total silêncio, para que o atirador acreditasse que as tinha matado mesmo e desistisse. E eu não imagino como que foi essa agonia dessas meninas. Isso me parece realmente assim um filme, Pânico na Floresta, sabe? Elas sabiam que a única chance de sobrevivência era tentar controlar o sangramento o máximo possível até conseguirem ajuda médica. Curiosamente, embora a Cláudia tenha sido atingida mais vezes, era a Rebecca quem estava piorando mais rápido. Ela estava muito fraca, pálida, falando enrolado já, perdendo e recuperando a consciência, e apenas repetia para que a Cláudia parasse o sangramento. A Cláudia percebeu que a Rebecca precisava de ajuda com urgência e corajosamente se levantou e correu de volta para onde estavam todas as suas coisas no lençol no chão. Ela pegou algumas roupas e correu de volta para enfaixar os ferimentos da namorada, e a coisa estava bem feia, viu, gente? E o pior era que nesse momento as únicas pessoas que sabiam ali que elas tinham sido baleadas eram elas e o próprio atirador, que obviamente não iria ajudá-las de forma alguma, né? Aliás, ninguém viria procurá-las e não tinha ninguém a caminho para socorrê-las. A Cláudia se deu conta de que, assim, a única maneira de obter ajuda médica seria se ela saísse e conseguisse ajuda sozinha. E foi neste momento que ela tomou a difícil decisão de deixar a sua namorada no meio da floresta sozinha, porque sabia que era a única chance de sobrevivência das duas. Ela precisava usar toda a energia que lhe restava para buscar ajuda e enviar essa ajuda de volta para Rebecca na floresta. Já era noite, estava bem escuro na floresta e estava ficando um pouco frio. Antes de sair, a Cláudia pegou um grande saco de dormir e enrolou a Rebecca. Na sequência, ela vestiu uma jaqueta, pegou o mapa e a lanterna e se aventurou na floresta. E eu acho que eu preciso lembrar vocês de que ela tinha sido atingida 5 vezes. Então, imagina o quanto de dor ela não estava sentindo, fora o cansaço de caminhar tantos quilômetros em busca de ajuda, no frio, na floresta escura, tudo assim, péssimo. Mas apesar de todas essas circunstâncias, né, do medo, da escuridão, da dor que ela sentia, da falta de energia, da fraqueza que tomava conta do seu corpo, ela correu quase 5 quilômetros até chegar na estrada mais próxima. Mas infelizmente, quando chegou já era noite e a estrada estava completamente vazia.
Alguns minutos depois ela viu faróis e correu para a beira da estrada. Ela ficou ali acenando com a sua lanterna, mas o carro simplesmente passou direto, sem parar, e a Cláudia mais uma vez ficou na beira da estrada sem ajuda alguma. Ela ficou por mais alguns minutos sem saber exatamente o que fazer e foi então que ela viu os próximos faróis se aproximando. Ela correu ali até o meio da estrada e continuou agitando a sua lanterna para sinalizar que estava realmente precisando muito da atenção daquele carro. E então o carro parou. Havia ali 2 adolescentes dentro do veículo que estavam apenas dando uma volta. A Cláudia tentou contar o máximo que pôde. Em poucos segundos ela disse o seu nome completo e informou que foi baleada 5 vezes e que precisava de ajuda. Os meninos ali entenderam rapidamente a gravidade da situação e a ajudaram a entrar no carro e dirigiram para o escritório do xerife da cidade. Assim que entrou no veículo, a Cláudia começou a contar aos meninos a história completa, contou sobre a viagem, sobre a programação que tinham feito e contou sobre a Rebeca, que ela estava baleada e estava escondida na floresta, precisando muito de ajuda médica, que o estado dela estava bem grave. Ela também deu detalhes sobre o homem que a seguiu o dia todo. A Cláudia estava tentando contar assim todos os detalhes que conseguia, porque ela achava que ela não sobreviveria e queria ter certeza que o culpado fosse encontrado. Quando a Cláudia chegou no escritório do xerife, ela entregou ao oficial o mapa da trilha e fez uma marcação onde eles deveriam procurar pela Rebeca. Rapidamente, ali uma equipe de buscas foi enviada ao local, sinalizado para tentar resgatar a jovem ferida. A Cláudia teve que ser levada assim às pressas de helicóptero para o hospital especializado em trauma mais próximo e assim que chegou, ela foi levada às pressas para a cirurgia de emergência para tentar ali remover as balas e estancar todo o sangramento. Por fim, inexplicavelmente, a Cláudia Brenner sobreviveu depois de ter sido baleada 5 vezes. Uma no braço, 2 no pescoço, uma na cabeça e uma no rosto. Ela precisou assim de horas e horas de cirurgia e quando saiu das operações já havia se passado um dia inteiro desde o ataque, desde que ela tinha visto a Rebeca pela última vez. Ela soube através dos seus amigos e familiares da terrível notícia de que a Rebeca não tinha resistido, ela tinha falecido na floresta antes mesmo da polícia chegar. E eles não demoraram para encontrá-la porque tinham a localização exata que a Cláudia tinha desenhado no mapa. Apesar da agilidade dos policiais, os ferimentos eram tão graves que acredita-se que ela tenha falecido logo que a Cláudia saiu para pedir ajuda. Quando os policiais a encontraram, ela estava encolhida contra a árvore dentro do saco de dormir. Existe um detalhe curioso sobre tudo isso, é que quando encontraram o corpo da Rebeca estava tão escuro na floresta que eles não tinham como tirar fotos da cena do crime e coletar evidências. Então eles não puderam mexer no corpo, ela passou o resto da noite lá e durante esse período, até o sol nascer, diferentes policiais se revezavam para ficar ao lado do corpo da Rebeca para que ela não ficasse sozinha. Quando finalmente amanheceu, uma investigação teve início e equipes forenses foram acionadas e então as fotografias foram tiradas. Buscas foram realizadas na área e rapidamente encontraram o local onde o atirador estava. Inclusive, o homem tinha deixado algumas coisas para trás, como 20 cartuchos de munição e também um boné de tricô. Depois de concluir o trabalho da perícia, o corpo da Rebecca Wright foi levado de helicóptero para um necrotério. Foi realizada a autópsia e descobriram que o primeiro tiro não foi fatal, embora foi muito doloroso. Ela teria sobrevivido se fosse apenas esse tiro, mas o segundo disparo perfurou o seu fígado, causando uma grande hemorragia interna. Ela perdeu muito sangue dessa ferida e a polícia acredita que mesmo se a Cláudia corresse o mais rápido que pudesse e tentasse conseguir ajuda, ela não teria sido capaz de salvar a Rebeca, porque aquele disparo foi fatal. Bom, gente, a Cláudia fez todo o possível para ajudar a equipe de investigadores. Ela contou à polícia tudo o que aconteceu naquele dia, em detalhes. Um retrato falado foi enviado para todos os jornais
revistas e canais de notícias e rapidamente começaram a aparecer as denúncias. Uma mulher ligou para a polícia e disse que reconhecia o homem e poderia identificá-lo. Essa mulher, pessoal, se chamava Alice Golden e acreditava que o homem, no fato, era um amigo da sua família. No caso, seria um jovem rapaz chamado Stephen, de 22 anos de idade. Ele era um amigo próximo da família que costumava ir até a casa deles para brincar com o seu filho mais novo. Inclusive, ele até ensinava o filho dela a atirar em garrafas e caçar pássaros. A Alice disse que o Stephen Carr tinha interesse enorme por armas, possuía várias, era um fanático por armas e morava literalmente dentro da floresta. A mulher contou ainda que ele ia até a casa da família dela 1 ou 2 vezes por semana para usar o banheiro, se arrumar, fazer a barba e jantar com eles. Logo depois ele voltava para a floresta e continuava vivendo como um verdadeiro homem da mata, como se fosse assim, o Tarzan daquela floresta. Bom, gente, o Stephen Roy Carr nasceu no ano de 1959, nos arredores de Nova York. Mas quando ainda era somente um bebê, toda a sua família se mudou para uma área rural na Pensilvânia. Todos que o conheceram no passado disseram que ele era bastante solitário na escola, tinha dificuldade para fazer amizades, então assim como muitas pessoas em idade escolar, ele acabou seguindo a sua vida sozinho. Com o passar dos anos, a convivência na escola se tornou insuportável para o jovem e com apenas 15 anos de idade, ele abandonou completamente os estudos. Foi também mais ou menos ali nessa época que os seus pais se mudaram para a Flórida. E como não estava mais indo para o colégio, ele ficou com bastante tempo disponível e começou a vagar pelas ruas fazendo amizades com pessoas com comportamento estranho assim e muito reprovável, tá? Aos poucos ele foi ampliando a sua rede de amigos e a maioria deles era criminosos. E em pouco tempo ele aprendeu a assaltar lojas e roubar pessoas na rua e todas essas coisas assim erradas. A coisa foi ficando cada vez mais feia e com apenas 19 anos o Stephen e um dos seus melhores amigos foram presos por roubo. Eles passaram pouco tempo na cadeia e dali em diante entravam e saíam da prisão com bastante frequência. Alguns anos depois ele estava roubando outra pessoa quando de repente a vítima reagiu ao assalto e ele acabou a esfaqueando. Felizmente ela sobreviveu ao ataque e conseguiu fornecer descrições exatas para a polícia. Após alguns dias ali de investigações, seus amigos foram presos pela 1000ª vez. Todos tinham acusações como roubos à residência, assaltos e todas essas coisas. O Stephen era o que tinha a acusação mais pesada, porque tinha desferido ali golpes com objeto cortante em uma das vítimas. Então, assim que soube que os seus amigos tinham sido presos e em breve os policiais chegariam até ele, o rapaz decidiu fugir do estado para escapar da acusação. E então agora faz sentido o porquê que ele vivia em cavernas e nas florestas e não tinha um endereço fixo. Porque, como acabamos de descobrir, ele estava literalmente fugindo da justiça. E curiosamente, ele fugiu da Flórida para a Pensilvânia e para sobreviver na floresta, ele caçava, pescava e também comia algumas plantas. Não ficou claro como e quando ele conheceu a Alice e a sua família, mas o fato é que ele se encontrava com a família alguns dias por semana. E por falar nela, a Alice disse à polícia que a última vez que ela tinha visto Stephen Carr tinha sido no dia 14 de maio, que foi um dia após o tiroteio. Ela contou ainda que ele tinha ido até a casa da sua família e estava com um comportamento estranho naquele dia. Ele não parecia ele mesmo, estava muito agitado e ficou falando que tinha feito algo muito errado. E de repente começou a chorar igual um bebezinho. Bom, na sequência ele se levantou e foi embora sem se despedir de ninguém. Nos próximos dias o rapaz simplesmente desapareceu e ninguém sabia dizer onde ele estava. A Alice achou esse sumiço muito estranho, porque eles eram os únicos amigos que ele tinha, a casa deles era o único lugar onde ele podia ali usar o banheiro ou mesmo preparar uma comida em um fogão decente. E foi então que ela assistiu ao telejornal e ficou sabendo que um homem tinha disparado contra 2 mulheres na trilha dos Apalaches.
E quando apareceu o retrato falado, ela ficou assim muito alarmada ao perceber que se parecia muito com o Stephen Roy Carr. Os investigadores admitiram que a história da Alice parecia verídica, mas precisavam ali de uma confirmação. Afinal de contas, eles não poderiam perder tempo com isso, correndo o risco de ser somente uma história inventada. Então eles pegaram o boné que tinha sido deixado na cena do crime e o enviaram para testes forenses, onde encontraram ali um monte de pelos brancos de gato. E de fato, pessoal, a Alice tinha um gato branco. E então os investigadores tiveram a confirmação que precisavam. Bom, a Alice autorizou que os policiais fizessem uma busca em sua casa a fim de encontrar possíveis novas evidências. E rapidamente eles encontraram ali um monte de estojos de balas. E esses estojos eram exatamente os mesmos encontrados na cena do crime. A partir ali desse momento, os oficiais declararam publicamente que estavam em busca de um rapaz de 22 anos chamado Stephen Roy Carr. A verdade, pessoal, é que os policiais identificaram quem era o assassino, mas não tinham ideia de onde ele estava. Havia uma boa chance dele ter voltado para a floresta e eles terem que vasculhar milhares e milhares de quilômetros de floresta atrás dele. Mas também havia uma chance igualmente boa dele ter fugido da floresta, afinal era onde tentariam encontrá-lo, né? Ele também podia ter entrado em alguma outra floresta e ido para qualquer lugar, então eles não sabiam muito bem onde procurar, por onde começar. Felizmente, o caso acabou se resolvendo praticamente sozinho, porque depois de alguns dias procurando pelo Stephen Carr, descobriu-se que ele não tinha voltado para a floresta, ele na verdade fugiu e se juntou a uma comunidade menonita. Os menonitas são um grupo de cristãos protestantes estritos que não usam tecnologia. Eles não usam TVs, telefones, nem mesmo veículos motorizados. E isso foi muito bom para o Stephen, porque ninguém da comunidade sabia que ele era um homem procurado pela polícia. É bastante interessante como o Stephen chegou na comunidade. Ele estava fugindo pela floresta quando avistou uma moça na margem do rio. Essa mulher se chamava Esther e perguntou se o Stephen estava perdido e se precisava de ajuda. Ele respondeu que sim. Na verdade, ele precisava muito de comida, estava com muita fome. Então a Esther o apresentou à sua comunidade. Ele se apresentou como Mike Smith e disse que estava fazendo trilhas nos parques nacionais quando foi pego por um temporal terrível e estava há vários dias sem comer. Os membros da comunidade sentiram pena dele, eles queriam ajudá-lo, eles o trouxeram para a comunidade, deram a ele uma cama para dormir, alimentaram e depois de alguns dias ele começou a retribuir. Ele começou a trabalhar nas fazendas, cuidar dos animais, cozinhar e também ajudava com toda a limpeza. O que ninguém sabia é que havia um lobo feroz e perigoso no meio das ovelhas. Ele era literalmente um lobo em pele de cordeiro. Foi realmente um milagre ele ter sido descoberto. Essa história poderia muito bem ter terminado com o Stephen vivendo feliz na comunidade para o resto da sua vida, ou pior, né? Ele poderia ter feito ali uma verdadeira chacina, mas ele não estava com tanta sorte assim, tá? Isso porque a família com quem ele estava morando o levou para a igreja e, para o completo azar do lobo mau, uma das ovelhas estava assistindo televisão escondido e assim que ele entrou na igreja, um jovem o reconheceu pelas reportagens de televisão como um assassino. Esse rapaz procurou rapidamente a liderança da comunidade e, depois de confessar o seu pecado de assistir televisão escondido, ele explicou que o tal Mike estava sendo procurado pela polícia e que, na verdade, o nome dele nem era esse. O líder da comunidade ordenou que a polícia fosse acionada, mas os investigadores não queriam chegar tocando as sirenes, porque com certeza ele fugiria, ou pior, faria pessoas de reféns. Então eles pensaram em uma estratégia diferente. Eles começaram a montar bloqueios nas estradas,
e cercar toda ali a comunidade o máximo que conseguiam. Em algumas horas, eles conseguiram descobrir exatamente com qual família, qual casa ele estava ficando. Gente, a comunidade era maior do que parece, viu? Tinha várias famílias, diversas casas, enfim, eram muitas pessoas mesmo. Por fim, os investigadores conversaram com um homem que tinha acolhido Stephen em sua casa, junto com seus filhos, e ele finalmente ficou sabendo que aquele rapaz não se chamava Mike e que era um homem perigoso. Ele explicou aos policiais que naquele momento, naquela hora da manhã, o trabalho ainda não havia começado na fazenda. Eles disseram à polícia que neste momento ele estaria se preparando para o dia de trabalho e sua primeira tarefa era mover as vacas do celeiro para o campo. Essa era a primeira tarefa e ele deveria fazê-la com as crianças. A fazenda tinha ali vários galpões e depósitos onde a polícia poderia se esconder para não parecer suspeito, e assim que o Stephen Carr saiu para realizar sua primeira tarefa do dia, a equipe da polícia o prendeu. O Stephen não resistiu, apenas deixou que o prendessem, e o interrogatório começou e os investigadores começaram perguntando o que ele tinha feito desde que fugiu da Flórida, onde ele esteve, como tinha sobrevivido e todas essas coisas. E ele disse que estava vivendo na trilha dos Apalaches, caçando para se alimentar. Sobre o dia do assassinato, dia 13 de maio, ele contou que tinha sido roubado enquanto dormia. Alguém havia roubado sua arma. Claro que assim que a polícia ouviu isso, eles sabiam que era a primeira tentativa dele de encobrir o assassinato antes mesmo deles chegarem a isso. Bom, a polícia sabia que era tudo mentira, mas continuou perguntando a ele sobre essa arma roubada, agindo como se levassem a sério e fossem investigar isso para ele. Então eles perguntaram se ele tinha visto alguém na área no momento em que a sua arma foi roubada, e ele disse que não havia realmente ninguém por perto, que não tinha visto ninguém, apenas duas mulheres jovens que conversavam com ele completamente nuas. A polícia acabou dando ao Stephen uma boa notícia de que eles haviam encontrado parte da munição que havia sido roubada junto com a sua arma, e ele ficou visivelmente feliz. Mas logo na sequência eles disseram que os objetos haviam sido encontrados em uma cena de assassinato, e o Stephen perdeu a cor rapidamente, ele ficou pálido. Ele desabou em lágrimas e depois de alguns minutos a polícia disse que sabia que ele tinha atirado em duas mulheres e contaram nesse momento que uma delas não tinha sobrevivido. O Stephen ficou sabendo naquele momento que ele tinha assassinado uma delas e a outra sobreviveu e conseguiu fornecer todas essas informações à polícia. Então, numa última tentativa desesperada de escapar do assassinato, ele disse que achava que estava atirando em um veado. Os investigadores começaram a perder a paciência e queriam que ele confessasse logo o que ele tinha feito, né? E de fato o Stephen estava bem cansado também, até porque a Cláudia ainda estava viva e faria o reconhecimento. Então ele cedeu e acabou confessando tudo. Ele confessou inclusive que a sua arma não tinha sido realmente roubada e que ele a tinha escondido embrulhada em plástico e enterrado na floresta. A polícia foi até o local indicado e recuperou a arma enterrada, e quando a testaram com as balas encontradas nos corpos das vítimas, veio rapidamente a confirmação. As balas eram daquela mesma arma. Com isso, Stephen Roy Carr foi acusado de assassinato em primeiro grau, assassinato em terceiro grau, tentativa de assassinato e 2 acusações de agressão agravada. Um mês depois, ele teve a sua audiência preliminar no tribunal, onde a defesa e a acusação apresentaram ali os seus argumentos. Os advogados de defesa disseram que quando ele viu as mulheres nuas na floresta, sendo tão íntimas uma com a outra, ele ficou enfurecido. A defesa prosseguiu e disse que ele era um homem correto, que acreditava que 2 mulheres não poderiam se relacionar, que o que elas estavam fazendo naquela floresta era errado e deveria ser parado a qualquer custo. Ele disse que se sentiu provocado ao ver isso várias e várias vezes em um único dia. Ele as perseguiu por toda a trilha e as viu namorando e disse que elas o obrigaram a matá-las.
ele estava usando a homofobia como desculpa para um assassinato. E a defesa seguiu nessa linha mesmo, tá? De que elas eram gays e que seu cliente não gostou disso, então surtou. Era a tal defesa baseada no pânico gay, que eu já contei outros casos que tentaram usar isso também. Bom, para fortalecer ainda mais essa tese esdrúxula, a defesa trouxe à tona que em sua primeira prisão, lá atrás, quando ele tinha apenas 19 anos de idade, o Stephen tinha sido abusado na prisão por outro detento. E quando viu duas mulheres namorando, ele se lembrou do que viveu na cadeia e isso serviu como um gatilho para ele, e então ele se desesperou e perdeu o controle. E basicamente a defesa achava que ele deveria ser absolvido com base em todas essas ideias mirabolantes. A gente sabe que nada disso faz sentido, né, gente? Porque ele seguiu as meninas, ele ficou olhando para elas. Se ele tivesse tido em algum momento qualquer mal-estar, ele simplesmente teria ido embora assim que as avistou pela primeira vez. Mas enfim, os advogados de defesa tentaram de tudo para limpar a barra do seu cliente. No final das contas, gente, o Stephen acabou optando por aceitar um acordo judicial no qual ele se declararia culpado pelo assassinato em primeiro grau da Rebecca Wright, e se fizesse isso, todas as outras acusações seriam retiradas, o que foi um soco no estômago para Cláudia, porque todas as outras acusações estavam relacionadas a ela e ao que ela passou. Mas ao mesmo tempo ela não se importava tanto com a sua própria justiça, contanto que conseguisse justiça para a sua namorada. Contanto que ele fosse colocado atrás das grades pelo que havia feito com a Rebecca, ela estava feliz. E quando ele decidiu aceitar esse acordo, isso era tudo o que ela realmente poderia pedir. A principal razão pela qual ele aceitou esse acordo era porque a pena de morte estaria em jogo se ele tentasse se declarar inocente de tudo isso. Então, dessa forma, ele só pegaria prisão perpétua e foi isso que aconteceu. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, o que significa dizer que ele vai morrer atrás das grades. A Cláudia Brenner seguiu em frente com a sua vida, ela concluiu seu mestrado em arquitetura e tem sua própria empresa de arquitetura chamada Cláudia Brenner Design. Ela também escreveu um livro chamado 8 Balas, a história de uma mulher sobrevivendo à violência anti-gay. No livro, ela fala sobre o caso e também como era ser uma mulher gay nos anos 80. Bom, como vocês sabem, eu já contei outros casos em que foi tentado utilizar, né? A defesa tentou utilizar essa questão do pânico gay, então vou deixar um para vocês aqui no comentário fixado para você assistir depois desse vídeo. Eu fico muito grato a quem ficou até aqui comigo, e se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer porque é um roteiro extenso, tem que fazer muita pesquisa. Esses casos levam horas, às vezes dias para serem elaborados, então o seu like ajuda muito e eu peço de coração que você deixe o seu like neste vídeo. Bom, muito obrigado, pessoal, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.